Bom dia, mais uma palavra do dia. Aqui é Moisés Lima no canal Moisés o Levita, para a honra e glória do Senhor, né? Agradecemos aqui mais um dia e mais uma vez que estamos aqui a propagar a palavra do Senhor, e hoje nós iremos contar sobre esse profeta aqui, Isaías, né? Ele que proclamou contra a nação rebelde, onde Israel estava passando por um grande declínio espiritual. E agora nós vamos abrir, a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo de número 1, e a partir do versículo 2, nós já vamos começar a explanar a palavra de Deus, que vai ser uma palavra de conserto para que nós venhamos renovar a nossa vida espiritual, porque nós estamos chegando em tempos, desde o tempo do profeta Isaías, desde o início, quer dizer, desde o princípio da humanidade, o homem sempre escolheu amar mais as trevas do que a luz. Quem anda em retidão, quem anda em bondade, quem tenta andar na verdade, sempre vai padecer nessa terra. Mas a gente vai padecer como servo de Deus, fazendo a vontade do Senhor e não fazendo a vontade do mundo. E eu fiz algumas anotações, e a gente vê que esse declínio, na época do profeta Isaías, ele viveu, no tempo do reinado de 4 reis, que é Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e isso no século 7, século 8 ou 7 antes de Cristo, ok? Que data-se aqui de 792 a 686 antes de Cristo, foi o reinado desses reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E houve um grande declínio em Israel, mas nós só vamos atentar para o capítulo 1 de Isaías 1. Amém, irmãos? A partir do versículo 2, como eu anotei aqui, Isaías, capítulo 1, versículo 2. E vamos ler, Uma nação rebelde. Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ah, nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Por que insistem na revolta? A cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos nem enfaixados, nem tratados com azeite. Então, eu vou trazer primeiramente essa introdução do versículo 1 até o versículo 6. E aqui Isaías, ele começa a proclamar contra a casa rebelde, que foi o mesmo caso que Ezequiel fez, que Jeremias fez, os grandes profetas, da Bíblia, do cânon judaico, que corresponde ao Velho Testamento, da Bíblia Sagrada. E a gente vê que esses profetas, eles foram categóricos, porque eles iam contra os reis, eles iam contra os ricos opressores, com aqueles que se diziam fazer a vontade de Deus, mas não faziam, estavam envolvidos com corrupção de governos, com corrupções morais, muita lascívia, muita prostituição, muita vaidade,
muita grana rolando, mas tudo de uma forma em que a nação de Israel estava padecendo, e não é diferente nos dias de hoje. Então no versículo 2 está aqui, ó: ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Irmãos, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça, ó. Essa última passagem aqui que eu falei, né, ó, que é o versículo 3, ó, né? Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Não compreende porque os olhos espirituais estão fechados, né? A pessoa sem oração, a pessoa sem a direção do Espírito Santo, você comete loucuras diante de Deus. Porque todo mundo fala que serve a Deus, todo mundo fala que obedece a Deus. Mas a gente está vivendo num momento tão crítico que naquela época já existia Israel naquele tempo. Por isso que a gente não pode falar assim, os tempos de hoje estão terríveis. Não, porque nessa época em Isaías, 700 anos antes de Cristo, já acontecia esse tipo de imoralidade. Você pode ver no começo, no princípio, né? Adão e Eva tiveram Abel e Caim. O que Caim fez? Caim matou seu irmão Abel. E era irmão de sangue. Então a maldade do ser humano, ela é terrível, ela é cabal. O homem, ele nasce uma criança e a sociedade o corrompe. Que tem até um filósofo chamado Rousseau, o genebrino, né, Jean-Jacques Rousseau, que nasceu na Suíça, né, ele era genebrino, e ele fala isso mesmo, que as crianças nascem boas e a sociedade o corrompe, porque é o mal da sociedade, né? Os homens são maus, e só Jesus para trazer a libertação espiritual. E que nós servindo a Deus, o que vai acontecer? Nós passaremos as mesmas aflições dos profetas do passado, como assim foi com Isaías, como foi com Jeremias, como foi com Ezequiel, que ia contra a casa rebelde de Israel. Então, a gente que serve a Deus, para os povos, para aqueles que estão entrando no erro, que gosta de fazer tudo por debaixo do pano, tudo coisa errada, eles veem a gente como estorvo. Eles veem a gente como miseráveis. Eles veem a gente como perigosos. Porque nós não vamos entrar no esquema do diabo. Nós não vamos entrar no esquema de Satanás. E isso é louvável a Deus. Padecer aflições por causa de Cristo, que no caso, o profeta Isaías, como é que ele terminou o fim da carreira dele? Ele foi serrado ao meio. Não tem o serrote? Pegaram e serraram ele no meio, porque ele pregava a verdade. E Jesus, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em João 10, Jesus disse, eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Agora, e o ladrão, o salteador? O que ele faz? Ele pula a cerca e rouba a ovelha. Então, esse salteador é Satanás. E a humanidade inteira está no vale da decisão. Mas só que os homens estão amando mais as trevas do que a luz. Então, como está aqui no versículo 3, que é bem interessante, ó. Mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Já viu aquelas pessoas que lêem um texto e não conseguem compreender, não tem interpretação do texto? Satanás faz a mesma coisa com a nossa visão espiritual. As pessoas leem a Bíblia, veem o que é certo, o que é errado, mas não conseguem compreender.
porque não tem o Espírito Santo da verdade. Entram em trambicagem. Se tiver que se dar bem na vida, as pessoas mentem, roubam e fazem todo tipo de atrocidades. E nesse capítulo 1 de Isaías é bem chocante, porque ele é um profeta da verdade, um profeta muito iluminado. E a partir do versículo 7, a gente vai desenrolando e vamos explanando. E se você quiser deixar o seu comentário, pode deixar aí no vídeo, que vai ser muito bom. Recebi o meu primeiro comentário, né, de um internauta aí que viu a gente aí na plataforma da rede social. Muito obrigado a você que colocou o seu comentário. Depois eu falo o seu nome que eu até esqueci, mas muito obrigado, que foi até no vídeo dos falsos pastores, tal, e ele colocou ali o comentário dele, então eu agradeço a participação de vocês. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados como a ruína que eles costumam causar. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado algum de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Meu Deus! E essa terra devastada, o profeta Isaías ele estava profetizando porque o poder da Assíria ia dominar Israel, ia ter o declínio, né, da civilização do povo de Deus, né, Israel, que vem da época de Jacó, que o nome foi mudado, né, de Jacó, enganador, para Israel, né, que Ish é homem, Ra é luta e El é Deus, né, é homem lutando com Deus, né. Então no Val de Jaboque a gente vê que o nome de Jacó é mudado para Israel. E o homem lutou com Deus. E ele prevaleceu. E o anjo o abençoou. Mas aí ele ficou mancando na coxa. Porque o anjo feriu a coxa dele. E é por isso que é chamado de Israel. E esse nome é tão tremendo porque o homem luta com Deus. Jacó, ele quis mudar a sua posição. Ele quis sair da condição de pecador, de enganador, e ele quis virar um homem de Deus. Então ele teve que lutar com Deus em oração no Val de Jaboque. E ele pegou suas duas mulheres, Raquel e Lia, fez passar tudo o que tinha, e Deus deu a vitória para o povo de Israel. Mas, irmãos, nós podemos ver que eu voltei um pouco assim porque fui tocado pelo Espírito Santo aqui para falar sobre a origem da palavra Israel, né? E a gente vê aqui, a terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo. E o poder da Assíria, eles tiveram uma guerra que a Assíria tomou conta de Israel. E Isaías ele foi profetizando nesses 4 reinos, de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. E você acha que essa população ouvia Isaías? Você acha que a maioria da população ouvia o que Isaías tinha a pregar? Eu acho que não. Porque o próprio Jesus no Novo Testamento, ele chegou a falar da porta estreita e da porta larga. E ele falou há 2 portas, a porta estreita e a porta larga. Mas são muitos que irão para a porta larga e poucos virão para a porta estreita. Porque a vida do homem de Deus, irmãos, ela é sofrida. Hoje, o evangelho de hoje é um evangelho barato. Que nem eu faço faculdade de história, eu estudo a história da igreja, o lado obscuro do cristianismo, desde a Idade Média até os dias de hoje, com as reformas que teve protestante, mesmo com toda a reforma, a gente querendo ver se um novo renovo espiritual vem, mas eu me admiro da igreja primitiva,
que vai desde a morte de Cristo, né, que ali está em Atos dos Apóstolos, aquela igreja primitiva, né, até o século III, século IV, né, que quando vem Constantino, né, e oficializa o cristianismo como uma religião oficial de Roma. E a gente vê o Estado se misturando com religião, aí estragou tudo. Mas a igreja, 4 séculos anteriores, foi por emoção. Bem-aventurados foram todos aqueles, todos os apóstolos, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Estevão apedrejado com consentimento de Saulo antes de ser Paulo, né? E teve a conversão do apóstolo Paulo, né? Um homem muito de títulos na sociedade ali de Israel, né? Foi instruído por Gamaliel em toda a lei judaica. Ele era um homem sábio e ele abandonou tudo para seguir a Cristo e pregar aos gentios, né? Que foi onde as igrejas da Ásia, ali em Éfeso, em Roma, em Tessalônica, né? Em Colosso, tudo naquela parte ali da Turquia para oeste, né? Não a leste, né? Então, pessoal, a história da igreja é muito importante, mas eu prefiro esse evangelho mais arcaico, essa pregação mais voltada à aflição e ao sofrimento dos servos de Deus, porque é o evangelho real de Cristo. E trazendo essa analogia, essa comparação do Velho Testamento com o Novo Testamento, foi quando Jesus ele falou da porta estreita e da porta larga. Que tem a porta larga e são muitos que irão por ela. E a porta estreita, que é um caminho estreito de verdade, que muitas das vezes nós vamos padecer humilhações, irmãos, para ir morar no reino do céu. E essa é a maravilha. Sabe, quando as pessoas nos desprezam, irmãos, a gente tem que glorificar a Deus. Porque a gente está indo no caminho certo. Quando você vê que você não rouba, que você não cobiça a mulher do próximo, você não cobiça as coisas materiais dessa terra das outras pessoas, quando as pessoas fazem uma ostentação para que você caia na inveja também, de querer possuir o que eles possuem, e eles veem que você não cai nessa, eles te desprezam, eles falam que você é louco, que você é de outro mundo. Já ouviu falar da palavra ET? Extraterrestre, né? E é verdade, Jesus ele era um ET, ele era extraterrestre, ele estava fora desse plano, né? Tem pessoas que acham que é pecado falar que Jesus era um extraterrestre, mas é verdade, porque ele mesmo disse, ele falou, eu não sou desse mundo, o meu reino é outro, e ele quer nos levar para as mansões celestiais, que não tem nada a ver com essas mansões celestiais daqui da terra. O amor a Mamon, a riqueza. Então, na explanação do livro do profeta Isaías, no capítulo 1, a gente vai bem devagarinho, caminhando nesses versículos, e a gente vai fazer um tour, né? Nesse tempo que estava ali o profeta Isaías, que profetizou nos reinados de Jotão, Acás, Uzias e Ezequias, e nós vamos ver esse panorama. Olá, só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Outra passagem bíblica que se encontra em Gênesis. Como que era Sodoma e Gomorra? Nível de prostituição altíssimo, as pessoas eram regadas a vinho, eram pessoas embriagadas demais, cometiam torpeza no seu coração, homem com homem transava, mulher com mulher, e era o fim do mundo. E como é que acabou o fim de Sodoma e Gomorra? Então Isaías profetizou alertando, né, ó. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Como? No fogo.
no fogo da labareda, do inferno. Porque tem cristão que tem até cristão que fica meio na dúvida se há céu, se há inferno. Pouca palavra, pouca oração, pouco jejum. Porque quando nós vamos na igreja, irmão, quando nós vamos no tabernáculo da fé, que hoje não é como o Velho Testamento, né? Nós não devemos seguir essas tradições judaicas, mas só que o tabernáculo da fé, instituído por Moisés, ele tem toda uma simbologia espiritual também sobre o que é a casa de Deus, sobre o que é você adorar a Deus e estar disposto a entrar nos átrios do Senhor e fazer a vontade do Pai. Amém? Aí no versículo 10, ó. Governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povos de Gomorra, escutem a instrução de nosso Deus, para que me ofereçam tantos sacrifícios. Pergunta o Senhor, né? Então eles estavam atentando para Sodoma e Gomorra e falaram: para que me oferecem tantos sacrifícios? Para nada? Será que um sacrifício é válido? Quando matava boi, matava uma ovelha? Será que Deus estava somente preocupado com a gordura, com o cheiro que ia subir como um cheiro suave nas narinas de Deus? De maneira nenhuma. Porque todos aqueles animais, muitas das vezes toda aquela riqueza que aqueles povos estavam tendo em Israel, era fruto do quê? Fruto do roubo. Fruto de imposto mal cobrado, aonde o povo de Israel estava passando fome. E os latifundiários, os reis, os donos de propriedades grandes, eles não tinham compaixão do povo de Israel. Olha aqui, ó. Para mim chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusessem os pés em meus átrios? Isso, irmãos, é terrível. É a mesma coisa de um cristão quando ele está em pecado. Aí ele está lá dentro da igreja louvando a Deus e fazendo toda a pestilência de pecado, traindo a mulher, xingando o irmão da igreja, cobiçando a mulher do irmão. Aí é um imundo. Aí Deus ele fala aqui, ó. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusesse os pés em meus átrios? Nós deveríamos ter vergonha de entrar na casa de Deus se nós cometêssemos algum pecado. Porque foi como eu falei aqui, o tabernáculo da fé, né? Que tinha toda aquela preparação da expiação do pecado, que levava, né, o sacrifício de um animal das 12 tribos de Israel, quando apresentava ali o sacerdote para queimar devido ao pecado da pessoa, ali ia ser purificado o pecado. Então tinha uma cerimônia. A mesma coisa é quando nós entramos na casa de Deus. A gente não vai comer na casa de Deus. O que a gente faz quando chega na casa de Deus? A gente cumprimenta os irmãos rapidamente, mas não fica de conversa não. Você já vai, dobra o joelho e ali você já vai começando a entrar nos átrios do Senhor pedindo reverência. Reverência a Deus, glorificando a Deus. Senhor, estou aqui, perdoa todos os meus pecados. Me purifica a minha alma, lava o meu coração. Se eu machuquei alguma pessoa hoje no dia com palavra, com pensamento, limpa o meu corpo, limpa a minha alma. Esse é um sacrifício vivo a Deus. Como está em aos Romanos, capítulo 8, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E Isaías estava falando sobre isso. E Deus usou a boca dele. Quando vocês vêm à minha presença, quem pediu que pusesse os pés em meus átrios, sendo que vocês estão imundos? Então ele foi muito perseguido.
Parem de trazer ofertas inúteis, o incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões. Não consigo suportar suas assembleias cheias de iniquidade, suas festas da lua nova e suas festas fixas. Eu as odeio. Tornaram-se um fardo para mim. Não as suporto mais. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. Porque não adianta você estar com o corpo sujo e você querer ir para a casa de Deus. Você está com um pensamento, você nem está querendo adorar a Deus. Aí o que Deus estava falando aqui pelo profeta Isaías? Que era tudo uma congregação solene. Era uma coisa ali que ia, louvava a Deus, estavam tentando fazer a vontade de Deus, mas não tinha uma eficácia real, duradoura, de prestar um culto mesmo racional. Hoje em dia as pessoas vão na igreja por ir, viram um clube social de amizade. As pessoas têm mais amizade com o irmão da igreja do que com o próprio Deus. Não tem uma intimidade íntima com Deus. Tem mais com o irmão. Conta o problema para o irmão, mas não conta o problema para Deus. Então, tem que haver uma renovação espiritual. E era isso que Isaías estava profetizando contra a casa de Israel, que correspondia também ao reino de Judá e Jerusalém. Estavam caídos espiritualmente, estavam caídos moralmente. Quando vocês estenderem as mãos em oração, esconderei de vocês os meus olhos, mesmo que multipliquem as suas orações, não as escutarei. As suas mãos estão cheias de sangue. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelos direitos do órfão e defendam a casa da viúva. Hoje ninguém busca a justiça. A maioria das pessoas se corrompem. E o povo de Israel naquela época estava se corrompendo com a política. Com a política dentro de Israel. E Isaías ele teve que profetizar contra. Ele teve que ir contra a casa rebelde. E ganhavam dinheiro ilicitamente. Não de forma legal, mas de forma ilegal. E não é legal para Deus esse tipo de coisa. Aí o que Isaías chama o povo? Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada. Veio o governo da Síria e tomou e deixou Israel no opróbrio. Por quê? As pessoas estavam com os olhos espirituais como? Fechados. Então, irmãos, essa foi a reflexão dessa palavra de Isaías, capítulo 1. E a gente fez uma explanação e uma analogia, do tempo bíblico de Isaías, nos reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, nos tempos do profeta Isaías, que datava do século 7 a.C. Certo, irmãos? Então esse é o canal do Moisés, o Levita, e que Deus abençoe a sua vida. Se você puder se inscrever no canal, dar uma curtida, ative o sininho para receber as novas notificações de vídeo e que Deus os abençoe. Mas essa mensagem foi um alerta e a gente trouxe também, algumas passagens do Novo Testamento, como Jesus quando ele falou sobre a porta larga e a porta estreita. Que Deus os abençoe.